Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. É uma semana que aconteceu uma coisa bem interessante aqui em Israel, que a gente tem governo. Vou parar o podcast para a gente dar uma salva de palmas, né, cara? Tem governo em Israel. A gente vai falar disso no primeiro bloco, mas antes de mais nada eu só queria fazer um jabá pessoal. Eu estou lançando um outro podcast nessa quarta-feira, que é o dia da independência de Israel, um podcast chamado Nos Anais da Mediná, que vai contar a história do país ano a ano. Cada episódio vai ser um ano da história do país. Eu vou falar de política, de história, de sociedade, dados estatísticos, curiosidades, enfim. Tem uma série de coisas aí que eu vou estar tocando. Tá ficando legal, eu já estou com alguns episódios produzidos. Eu vou estar lançando o primeiro e o segundo episódio na quarta-feira. Procurem a página galeizion.com e procurem também o podcast Nos Anais da Mediná, que já está em alguns tocadores de podcast, já está no Spotify. Eu espero que no iTunes entre nos próximos dias. Já foi feito o pedido para incluir o podcast. Procurem, ouçam e, obviamente, comentem. Também estou tem página no Facebook, vai ter Twitter, tem o YouTube também. Enfim, vai tá por aí, é fácil de achar. Curtam e deem seu comentário. Bom, acabando o jabá, vamos então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar do governo israelense. Bom, depois de um ano e meio quase sem governo, né, o governo caiu em 26 de dezembro de 2018. A gente está no dia 24 de abril de 2020, 11 horas da noite aqui em Israel. Mas não foi hoje que o governo foi fechado, ele foi fechado já alguns dias antes. Saiu o governo de coalizão nacional, União Nacional, né? Eu não gosto muito desse nome não, mas enfim, entre o Likud, o Kahol Lavan, do Benny Gantz, e os partidos ultra-ortodoxos. Saiu o governo, o maior governo da história israelense, 52 ministros e vice-ministros, são 36 ministérios, e é um governo muito diferente de tudo que a gente viu até agora, porque para fechar o acordo de coalizão, eles tiveram que tocar em diversos temas para garantir várias coisas, inclusive que o Netanyahu tem que liberar o trono daqui a um ano e meio. É um ano e meio de Netanyahu e um ano e meio de Gantz. João, quais são os outros detalhes que a gente tem aí nesse acordo de coalizão? Eu acho que primeiro a gente tem que falar um pouco do que veio antes, né? A gente comentou nos últimos podcasts sobre como o Netanyahu tinha o Gantz na mão, como ele conseguiu enrolar o Gantz a ponto de conseguir pressioná-lo para que ele pudesse ter vantagem em alguns elementos de negociação, né? E a informação que a gente tinha até semana passada é que o impasse era sobre a questão da nomeação de juízes, né? Que o Likud ele queria alterar essa nomeação. Eles queriam, na verdade, ter uma participação maior nessa nomeação de juízes, já que o Ministério da Justiça, que é quem indica os novos juízes, embora eles não aprovem exatamente, né, uma comissão formada por 9 pessoas, o Ministério da Justiça está na mão, na verdade, do Partido Azul e Branco, do Benny Gantz, né? Então, o que aconteceu, né, nessa história é que o Benny Gantz, ao contrário do que eu pensava, né, e acho que o Marquinhos também, eu até mandei um áudio atualizando o podcast passado, realmente ameaçou o Netanyahu de levar em frente a legislação anti-Bibi, como se diz aqui, né, que é a legislação que proibiria o Netanyahu de ser primeiro-ministro, não só o Netanyahu, qualquer acusado formalmente de corrupção, após o procedimento formal de acusação, já que ele era o presidente da Knesset eleito e existia uma maioria que supostamente votaria a favor dessa legislação. Eu não sei se foi séria essa ameaça, não sei se foi um acordo que o Gantz fez só para sair por cima, para não sair no baixo calão mesmo, trouxa, de otário nessa história. Mas o fato é que na segunda-feira, que foi o prazo limite que o Gantz deu, que se não tivesse governo ele ia começar a encaminhar essa lei, na segunda-feira saiu a assinatura do governo, né? Não me lembro se foi na segunda-feira ou se foi no domingo à noite, mas saiu aí. A gente tem informação por meio da jornalista Daphne Liel, do Canal 12, que o Netanyahu ele chegou ao Partido Trabalhista, que tem míseras 3 cadeiras na Knesset, né? Vai lembrar que o Partido Trabalhista, em 1949, na primeira eleição da Knesset, chegou a 54 cadeiras, ou seja, ou 56 cadeiras, né? Um número
altíssimo, né, de cadeiras na Knesset. Hoje em dia tem míseras 3 cadeiras, e ofereceu ao Amir Peretz, o líder do partido, 5 ministérios, entre eles o Ministério das Finanças, o Ministério da Educação também, e a possibilidade do Amir Peretz ser primeiro-ministro depois de 3 anos que o Netanyahu fosse primeiro-ministro, ou seja, no 4º ano ele entregaria a faixa para o Amir Peretz, o chefe de um partido de 3 cadeiras, né? Com essas 2 a 3 cadeiras, né? Eu digo 2 porque a Merav Michaeli, que é a terceira do partido, ela se negou, inclusive, a formar o governo com azul e branco. Obviamente se recusaria a formar sem o azul e branco, somente com o Likud. Ou pelo menos é lógico supor isso, mas o Likud, com esse apoio desses 2 parlamentares, chegaria, junto com o bloco da direita, a 61 cadeiras, que é o mínimo necessário para que ele formasse o governo. Então, ele tentou isso até o último minuto, o Amir Peretz não aceitou esse acordo, pelo menos de acordo com o que nos informou a Daphne Liel, e aí o Gantz e o Netanyahu fecharam o acordo. O acordo, enfim, a gente vai tentar descrever os principais pontos do acordo. Ele é gigantesco, né? Ele é muito grande. Eu não vou mentir para ninguém, eu não li o acordo, obviamente, ele é muito grande. A terminologia dele é jurídica, né? Eu assisti um vídeo, uma live feita pela jornalista do Globo, que é um dos principais jornais de economia aqui de Israel, chamada Tal Schneider. E a Tal Schneider disse que ela é advogada também, além de jornalista, e ela demorou 2 dias para conseguir entender o acordo. Ele é escrito totalmente em uma terminologia jurídica, né? Parece que é um acordo dos 2 lados querendo se precaver de golpes que o outro lado queira dar, especialmente do Gantz, querendo se precaver de golpes que o Netanyahu possa dar, e o Netanyahu tentando enrolar o Gantz de qualquer maneira na maneira como ele quer que seja tocado o governo. Ou seja, o que nos mostra que nesse momento existe uma desconfiança mútua entre os 2 principais lados desse governo, e que em todo o acordo não existe nenhum. Na verdade, para não ser injusto, existem 2 elementos que estão por escrito no acordo, que não são personalistas, que não se referem a regras do andamento do governo, mas sim a questões relacionadas à pauta, à agenda política do governo, né? Existem só 2 pontos que foram consenso, cuja decisão já está tomada, porque um dos acordos um dos elementos que está presente no acordo de coalizão é que durante os primeiros 6 meses não se propõe nenhuma legislação, o governo não vai legislar nada que não seja em caráter emergencial por causa do corona. Só 2 fatores vão ser, só 2 elementos, né, 2 propostas de lei vão ser tocadas nesses primeiros 6 meses. Uma delas é o Roca Gius, a lei do alistamento militar, que favorece uma exigência do público ultra-ortodoxo, a qual o Gantz se dobrou. E a segunda delas é a lei da anexação de territórios da Cisjordânia, né? Que no plano do esquema do século, né, que o Trump propôs, ele vislumbrava nesse acordo que Israel poderia anexar algumas partes da Cisjordânia, entre elas, por exemplo, o Vale do Jordão. Então, enfim, essa é a situação que a gente tem hoje, né? Só esses 2 pontos estão em pleno acordo entre os 2 partidos, entre os 2 blocos. Todo o resto é obscuro, né? Um acordo gigantesco, escrito em termos super técnicos. Na verdade, ele só se refere a 2 pontos relacionados à agenda política dos partidos. Mas tem mais bizarrices, né? Tem mais coisas estranhas nesse acordo, né? Uma delas, por exemplo, é que está instaurada um modelo de execução de ministérios baseada numa lei que eles chamam de lei norueguesa, né? O que isso quer dizer? Que em Israel existe um costume de que só membros da Knesset podem ser ministros, né? Você só assume o ministério se é um dos 120 ministros. Isso não é lei, isso é um costume. Mas enfim, se você não é membro da Knesset, é muito difícil, né? Ao longo da história, não sei se teve caso que alguém que não era membro da Knesset exerceu o cargo de ministro, foi nomeado para ser ministro. Houve caso. Para quem ouviu o podcast que eu vou do Análise Medinar vai ficar sabendo. Beleza. Então, eu não sei a que você se refere, mas tem bastante tempo que isso não acontece, né? Porque é parte do costume do país. E quando você estabelece que o governo vai ter 36 ministérios, é natural supor que nem todos vão ser para deputados eleitos, né? E essa lei, ela permite coisas que são um pouco absurdas, né? Que é que você possa renunciar à Knesset, ou seja, deputados possam renunciar para que outros deputados do mesmo partido, que não entraram, né,
para que outros candidatos do mesmo partido que não entraram na Knesset, porque não estão entre os mais votados da lista, possam assumir como deputados, para que essa pessoa passe a ser só ministra, né? E isso pode acontecer, por exemplo, com a Orly Levy, que é única representante do partido Gesher na Knesset. Ela pode assumir o ministério, como provavelmente vai acontecer, renunciar ao seu mandato de deputada. O número 2 do Gesher, teoricamente, assumiria esse posto de deputado e ela poderia ser ministra. Então, o partido tem uma cadeira, tem um deputado e um ministro, um deputado que pode estar presente numa comissão importante, por exemplo, chefiando uma comissão importante. Ou seja, o partido tem uma cadeira e 2 cargos, né? O que é um ponto ainda nebuloso e está sendo analisado pela Suprema Corte, porque no caso do Gesher, por exemplo, ou no caso do próprio Azul e Branco, o que o Gantz está tentando, de alguma maneira, fazer valer, é que se algum parlamentar do seu partido renuncia porque assumiu um ministério, ele quer que o próximo da lista seja alguém do seu partido, não do Yesh Atid, nem do Telem, que são os outros partidos que compunham o bloco do Azul e Branco. O mesmo vale para o Gesher ou para o Partido Trabalhista, né? Que também se somaram ao governo, mas eles tinham listas compartilhadas com outro partido, que é o Meretz, no caso, né? O que acontece se o Amir Peretz, por exemplo, renuncia ao seu mandato de deputado para ser ministro? Quem entra, né? O número 8 da lista é o Ilan Gilon, que é do Meretz. O Meretz vai ser da oposição. Então, enfim, eles estão tentando fazer valer, no caso, que só esse partido tem esse direito. O problema é que o eleitor que votou, ele não votou no partido por separado, ele votou no bloco inteiro, né? Então, isso também é uma questão super complicada. O que vai acontecer se essa lei se fizer valer realmente, né? E tem mais algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, os ministérios, os 36 ministérios são divididos 18-18. São 18 ministérios para o bloco da direita, o Likud, e 18, que é administrados pelo Netanyahu, e 18 ministérios para o Azul e Branco e o Partido Trabalhista, administrado pelo Gantz. A divisão dos ministérios já foi feita, a gente vai comentar isso daqui a pouco. Mas, por exemplo, o ministro da Segurança Interior, por exemplo, provavelmente vai ser a senhora Miri Regev, deputada do Likud, né? E se o Gantz não gosta da Miri Regev, se ela faz algum comentário, se ela faz uma sequência de comentários criticando o Gantz como primeiro-ministro, no caso que ele vem assumir daqui a 1 ano e meio, ou toma atitudes que desagradam a parte do Azul e Branco, ou parte da coalizão, o Gantz, mesmo que ele seja primeiro-ministro daqui a 1 ano e meio, ele não pode demiti-la. Ele não pode demitir nem a Miri Regev, nem nenhum outro ministro que seja do bloco do Likud. Só o Netanyahu pode. E o mesmo vale para o outro lado, né? Que é uma coisa nunca vista antes na história de Israel, nem nos governos de união, né? Mesmo quando se dividiram, por exemplo, se dividiram os ministérios entre 2 partidos, o primeiro-ministro tinha um peso muito grande na hora de tomar essa decisão. O primeiro-ministro estava naquele momento. É óbvio que as coisas são feitas sob acordo, né? Mas um caso que eu posso citar, por exemplo, é que quando teve o governo de união nos anos 80, entre o Partido Trabalhista e o Likud, enquanto o Yitzhak Shamir, do Likud, era primeiro-ministro, o ministro das Finanças, não me lembro agora o nome dele, ele desagradou muito o Shimon Peres, que era o líder do Partido Trabalhista, né? E, no caso, o que tinha sido primeiro-ministro antes do Shamir na rotação. E o Shimon Peres, nesse momento ele era ministro do Exterior, ele exigiu ao Shamir demitir o ministro das Finanças, e o Shamir demitiu. Nesse caso agora, isso não pode acontecer, né? Então, o que pode acontecer quando o Gantz passar a ser primeiro-ministro é que os ministros do Likud podem jogar contra o governo, né? É óbvio que eles não podem votar contra, porque isso também está presente no acordo, né? O governo eles têm que fechar voto, tem que ser consenso. As votações, o governo está no acordo da coalizão que as votações têm que ser por consenso. Então, mas ninguém impede um ministro de criticar o primeiro-ministro, de fazer o terror para a vida de algum, de jogar pelas costas do outro, né? Desde que não tenha como provar essas ações sujas. Então, você não pode demitir a pessoa, você não pode se livrar dessa pessoa, né? Isso é bastante absurdo também. Nesse acordo, né? Agora, hoje em dia a Knesset tem 12 comissões, né? O Parlamento israelense tem 12 comissões, fora os ministérios. E essas comissões, em geral, né, no último governo Netanyahu, 5 dessas comissões foram presididas por deputados da oposição, né? Que é uma maneira de você assegurar a democracia do país, né? Você deixa com que a oposição fiscalize também o governo. Cabe ao legislativo fazer isso e não só aos deputados da base governista, porque senão não tem fiscalização nenhuma, né? Você desconfia dessa fiscalização. Então, a cabeça dessas comissões, a liderança dessas comissões, a presidência, né, como se diz em português, ficava, de 5 delas no último governo, ficava na mão de parlamentares da oposição. Isso também é um costume, né, não é lei.
o governo atual decidiu que nenhuma comissão vai ficar nas mãos da oposição. O presidente será um membro da oposição, exceto uma, que é a comissão de crítica ao governo, né, assim se chama, porque pela lei é obrigatório que o presidente dessa comissão seja um membro da oposição. Então, por exemplo, agora a gente tem uma comissão especial que é a Comissão de Saúde, né, ela está fazendo um trabalho especial sobre a crise do corona. E o chefe dessa comissão, o presidente da comissão, é um deputado chamado Ofer Scheller, do Yesh Atid, né, que ele está fazendo um trabalho importante ali. Né? A gente pode criticar, pode estar de acordo ou não, mas ele conversa com especialistas, ele convoca as pessoas, ele convoca o ministro da Saúde para prestar esclarecimentos, ele propõe, né, medidas a serem tomadas, ele faz críticas ao que o governo as medidas do governo baseadas nas resoluções que a sua comissão tem, os relatórios que saem de lá. Daqui a pouco, o presidente dessa comissão não vai mais ser da oposição. Né? Então, a maneira de você tornar oficial as críticas ao governo, fazer essa fiscalização num órgão oficial, ela vai ser muito afetada, e isso é um baque muito grande para a democracia israelense. Né? Enfim, não só nessa situação a oposição se deu mal, como também na questão da nomeação de juízes. Né? Como eu disse, a nomeação de juízes, o juiz ele é indicado pelo ministro da Justiça. Né? O próximo juiz, quando um juiz se aposenta, o próximo juiz a integrar, na verdade, para fazer parte do sistema judiciário israelense, ele é indicado pelo ministro da Justiça, uma comissão ligada ao Ministério da Justiça. Né? E existe uma comissão responsável por decidir pela nomeação do próximo juiz ou não. Nessa comissão, se não me engano, estão presentes 2 juízes, o ministro da Justiça, um advogado, né, acho que o presidente da OAB de Israel, né, um outro membro, um outro advogado indicado pelo governo, né? Aí eu já disse, acho que 5 pessoas, 2 parlamentares, um de situação e um de oposição, e agora eu não me lembro, na verdade talvez sejam 4 juízes, né? Não me lembro exatamente quantos são. Mas existe um parlamentar da oposição, nesse caso, que tem uma presença importante ali, porque o membro da oposição, quando uma adesão ela afeta o judiciário, que é um terceiro poder, né, você não pode só dar voz a membros do governo, né? Você precisa entender que uma parte da população, qual é a demanda de uma parte da população. E esse membro da oposição ele foi retirado. O governo decidiu que serão 2 membros eleitos para compor essa comissão, e esses 2 membros podem ser do governo e na verdade já estão nomeados, né? Não me lembro agora quais são, mas eles já estão nomeados. Não só isso, como o Netanyahu e o Likud, né, têm poder de veto sobre o juiz que o Ministério da Justiça recomendar, e sobre o novo Procurador-Geral da República em Israel, mal comparando o Procurador-Geral, né, que é o Yoetz Mishpati, ou seja, que Israel, na verdade, é um poder totalmente externo, né? Não é que nem no Brasil, que o presidente indica quem vai ser o procurador-geral. Em Israel é uma indicação do Ministério da Justiça, mas que também tem que passar por uma comissão. O Likud vai ter o direito de vetar. Na verdade, nesse caso, o Netanyahu tem o direito de vetar, o Likud tem o direito de vetar juízes. Ou seja, cortou as asas do ministro da Justiça, nesse caso, que é do azul e branco. Enfim, tem algumas coisas curiosas também. O acordo prevê que o vice-primeiro-ministro, que começa sendo o Benny Gantz e depois passa a ser o Netanyahu, ele passa a ter uma residência oficial do vice-primeiro-ministro, né, com carro próprio para ele, com um orçamento próprio para vice-primeiro-ministro, uma coisa que nunca teve em Israel. Esse cargo nunca foi tão importante. Né? Isso é um pouco para guardar o status de qual dos dois não esteja sendo primeiro-ministro nesse momento. Enfim, tem outra curiosidade é que, no caso do Netanyahu, por exemplo, não poder exercer o cargo de primeiro-ministro durante, sei lá, um tempo durante os seus primeiros 18 meses. O Gantz assume, e se o Netanyahu depois puder assumir esse cargo, ele completa esse tempo depois. E curioso que eles fizeram um acordo por 3 anos, quando na verdade o mandato de primeiro-ministro é de 4. Eles podiam fazer um acordo de 2 anos de Netanyahu, 2 anos Gantz, mas eles fizeram um acordo de 1 ano e meio, né? E depois o acordo diz que eles têm que convocar eleições. Ou seja, eles não confiam que o governo duraria mais que esses 3 anos. Né? O governo, eles assinam um acordo já esperando o pior. Né? Enfim, poucos detalhes ainda falta a gente explicar. O Partido Trabalhista ganhou 2 ministérios importantes, vou falar sobre os ministérios depois. Né? Eles tiveram que abrir mão de uma das demandas principais deles, que era a educação pública para crianças até 3 anos. Eles vão ser obrigados a votar o mesmo que o
que o azul e branco. É um acordo, olha só, isso é uma coisa como o Partido Trabalhista, partido que mais anos teve encabeçando o governo israelense ao longo de toda a história, submete a uma situação dessa. O Partido Trabalhista é obrigado a votar de acordo com o azul e branco, né? Em todas as votações que a Knesset propuser. Eles não têm direito de escolha em que eles vão votar, né? Eles recebem 2 ministérios, que vão ser ministérios importantes, depois a gente chega lá, e em troca dessa votação obrigatória, inclusive na anexação dos territórios da Cisjordânia, que é uma afronta ao histórico recente do Partido Trabalhista, que construiu os acordos de Oslo, que fez a primeira proposta de divisão de 2 estados, desde a criação do Estado de Israel, né? Pelo menos aos palestinos, né? Uma proposta que ficou circulando no ar. Hoje tem que votar a favor da anexação dos territórios na Cisjordânia. Um disparate, né? Uma ofensa à história do partido. Na verdade, uma mostra que o partido acabou, praticamente, né? Se não totalmente. Eles ganharam, em troca disso, um aumento do salário mínimo nos próximos 3 anos para 6 mil shekel. Hoje em dia está na faixa dos 5.500, 5.600. Eu não sei exatamente, porque o valor é por hora, então eu não sei o cálculo exato. Um memorial para o Berl Katznelson, um dos líderes históricos do movimento trabalhista, diante da criação do Estado, o que é muito pouco entre nós, né? Com todo respeito ao Katznelson, que eu acho que é um dos grandes nomes do sionismo na história, não só do movimento sionista trabalhista, né? Da esquerda sionista, do movimento sionista socialista. É muito pouco essa exigência do Partido Trabalhista para poder abrir mão dessa independência em votações na Knesset, e uma exigência do Itzik Shmuli, que é o número 2 do partido, que é que casais homoafetivos tenham um incentivo a fazer barriga de aluguel no exterior, já que em Israel a barriga de aluguel foi proibida, né? Então, um incentivo financeiro, né? Enfim, esses são os termos do acordo. Com certeza eu me esqueci de alguma coisa que pode ser relevante nesse acordo, mas basicamente esses são os termos do acordo. É muito estranho um governo que está funcionando dessa maneira, mas, enfim, é o que eles conseguiram chegar no meio da crise do coronavírus. Na verdade, é um avanço que eles tenham conseguido entrar em acordo, né? A gente não vai nem falar das reações que a oposição teve em relação a isso, né? Porque senão a gente gastaria muito os ouvidos dos ouvintes agora, sem perdão pela redundância, com coisas que a gente já falou em podcasts anteriores. Engata aí na lista dos ministros e vice-ministros. Bom, os vice-ministros eu não sei exatamente, tá? E os ministros a gente não tem certeza ainda, porque não foram todos nomeados. Mas os mais importantes, ok? Bom, enquanto o Netanyahu for primeiro-ministro, o Benny Gantz é ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro. Depois eles invertem. O ministro das Finanças vai ser o Israel Katz, do Likud. O ministro do Exterior vai ser o Gabi Ashkenazi, do Azul e Branco. O ministro da Justiça vai ser o Avi Nistelkorn, do Azul e Branco. O ministro da Economia, né, que seria o que antigamente era o Ministério da Indústria e Comércio no Brasil, fica com o Amir Pérez, do Partido Trabalhista. O ministro do Bem-Estar Social é o Itzik Shmuli, do Partido Trabalhista. O ministro da Segurança Interior é da Miri Regev, do Likud, né? O ministro do Interior segue sendo o Aryeh Deri, do Shas. O presidente da Knesset, o Benny Gantz, vai renunciar, e o acordo aqui entre o Yariv Levin, né? Houve conversas para se o Yuli Edelstein voltava a ser o presidente da Knesset, mas o Azul e Branco vetou essa nomeação do Yuli Edelstein. E aí alguns cargos ainda estão indefinidos, né? O cargo de ministro das Comunicações está entre 2 membros do Azul e Branco. O ministro do Transporte vai ser algum membro do Likud, né? O Ministério da Educação está sendo guardado para o partido Yamina, que é da direita ortodoxa. Só que a Yamina está dando tá dando sinais de que não vão entrar para o governo, que vão ficar na oposição, porque eles foram deixados de fora nas negociações pelo acordo de união. Eles não, pelo acordo para o governo de união, eles ficaram a honra afetada, e a verdade é que o Netanyahu não precisa deles no governo, numericamente falando. E o Ministério da Saúde, até pouco tempo atrás, ia continuar com o Yaakov Litzman, do Partido Judaísmo da Torá, só que parece que talvez esse ministério vai mudar de mãos, não só de mãos de partido, porque existe uma resistência muito grande no Azul e Branco para que o Litzman não seja mais ministro da Saúde num momento tão delicado como o que Israel está passando agora. E uma das coisas que está se dizendo agora também, está se calculando, na verdade, conversa de bastidores, né, um rumor que está correndo por aí, é de que o Netanyahu, esse rumor é antigo, mas parece que ele tem se fortalecido. No final desse 1 ano e meio, muita gente não acredita que o Netanyahu vai deixar o cargo de primeiro-ministro mesmo, mas que no final desse 1 ano e meio,
ele vai abrir mão do cargo para se eleger presidente da nação, né? E com talvez uma tentativa de mudar um pouco as tarefas do presidente, de acordo com a lei, né? Mudando um pouco a lei, ressignificando um pouco a função do presidente. A gente não sabe, isso tudo é rumor por enquanto, mas são rumores que estão ficando cada vez mais fortes. Uma coisa interessante que está nesse acordo é que, se por acaso o Netanyahu renunciar, o Benny Gantz assume na mesma hora o cargo. Mas se por alguma razão o Netanyahu for derrubado do seu cargo, talvez pela justiça, porque nos próximos meses a Suprema Corte ela tem que decidir se uma pessoa acusada de corrupção formalmente pode ser primeiro-ministro ou não. Por exemplo, a Suprema Corte pode derrubar o Netanyahu, ou uma mudança na legislação possa derrubar o Netanyahu. Se isso acontecer, segundo o acordo assinado, o Benny Gantz não assume, são convocadas novas eleições. Ou seja, o Netanyahu não pode ser derrubado. O Gantz não tem como costurar um acordo ali dentro para substituir o Netanyahu com partidos de oposição, por exemplo. O acordo que eles fizeram os obriga a ir até o final desses 3 anos. Agora, qual é a perspectiva legal de um acordo desse ser válido realmente, ser respeitado? A gente não tem como saber exatamente. Obviamente que os 2 partidos foram muito respaldados por juristas importantes. Então a gente tem que só esperar para ver o que vai acontecer. Bom, cara, eu acho que antes de mais nada tem que falar que esse governo com 52 ministros, né, e vice-ministros, que também é um cargo importante que demanda recursos, é um tapa na cara, né, da sociedade israelense no momento que a gente está vivendo. A gente vai falar disso mais para frente, mas obviamente, em função da corona, o país está com uma crise financeira e a gente tem um governo gigante, né? O maior governo da história, e com todas essas jogadas aí que você colocou sobre a lei norueguesa, que, enfim, podem colocar pessoas que não são... podem fazer com que outros deputados entrem, enfim, eu não sei, é difícil, até porque olhando como esse acordo foi feito, a gente vê que é um governo que ele está fadado ao fracasso, né? Está tudo engessado, é um governo que ele é todo engessado, o governo não consegue negociar, ele tem que negociar entre si primeiro, para depois ver com a oposição, enfim. Eu estou sentindo que vai nascer e muito em breve a gente vai ir para umas outras eleições, talvez não chamem de quartas eleições, né? Porque a gente, afinal de contas, conseguiu montar um governo, mas eu sinto uma instabilidade muito grande, porque são o Benny Gantz, né? E aí também para embasar um pouco esse comentário, dar o resultado de uma pesquisa que eu vi hoje, há 2 horas atrás na televisão, no jornal, no canal 12, falando que 45% dos entrevistados, né, do público, não acredita que o Netanyahu vai liberar o trono em 1 ano e meio, 38% acham que ele vai liberar o trono e 18% não sabem responder. Mas também tem uma série de números mostrando aí que grande parte da população acha que o Gantz cedeu muito mais do que o Bibi para formar esse governo. Então, é um governo também que tem se discutido muito sobre a questão do roubo de votos, vamos dizer assim, de candidatos, né? Então, que defendiam propostas e tinham cláusulas pétreas, vamos dizer assim, e abriram mão disso tudo para entrar no governo, para pegar um cargo, para ter um ministério, para montar um monumento, enfim. É um governo muito estranho, é um governo que está engessado, a gente vê isso por esse acordo, é um governo que eles não têm confiança, eles não confiam um no outro, né? Por isso que foi feita dessa forma, nesse juridiquês todo, né? Amarrado de todos os lados, para impedir que um lado dê o golpe no outro. Como é que um governo desse pode funcionar? Eu não tenho muita fé, não, que isso vá longe, e se for longe, eu não sei em quanto isso vai ser benéfico para o país também. Porque no momento que o governo se engessa, o país não anda, né? E a gente também tem que ficar muito preocupado com essas questões que você colocou do acordo, sobre o controle das comissões, sobre como vai se dar o controle do governo dentro do setor legislativo, e aí também uma questão no setor judiciário. Está tendo também uma confusão muito grande, porque estava para ser indicado o novo procurador-geral, tem o procurador-geral do Estado, né, que é o Avihay Mandelblit, tem um outro procurador, né? E há um tempo atrás, o ministro da Justiça, a indicação desse outro procurador, ela sempre é feita pelo ministro da Justiça em comum acordo com o procurador do Estado.
há um tempo atrás, esse procurador do Estado, o ministro da Justiça indicou um procurador sem consultar o procurador do Estado, o que deu uma confusão enorme. O caso foi parar no Supremo, que cancelou a nomeação, era uma procuradora, cancelou a nomeação da procuradora. E era uma ministra, era a Ayelet Shaked. Como era ela era ministra? Não, Era ministra. Não, mas teve isso também com o Ohana, com o Amir Ohana, tem pouco tempo. Não, então sim, foi com o Ohana. E aí, o que aconteceu é o mesmo caso, a mesma coisa está acontecendo agora. Ele nomeou um outro procurador, não foi em comum acordo com... no apagar das luzes ele nomeou, né? Isso, exatamente. O cargo de ministro. Exatamente. Ele faz tudo no apagar das luzes, né? Ele anunciou 1h da manhã que o sistema judiciário estava entrando em recesso, quase em recesso, né? Por conta do corona, enfim. Ele gosta disso, de apagar das luzes. Mas ele fez a mesma coisa. Então, ele indicou um outro procurador que não foi em comum acordo com o procurador-geral, e agora a gente vai ter a mesma confusão. Agora, o que eu ouvi também é que nesse acordo da coalizão define que todas as indicações temporárias que foram feitas até agora, porque a gente ainda está num governo temporário, né, esse governo interino, ele ainda não tomou posse, né? Então, todas essas indicações, que elas também têm um caráter temporário, elas seriam congeladas por 5 meses. Ou seja, todos os temporários permaneceriam ainda no cargo 5 meses após a formação do governo. E a partir daí, eles começam, e depois que esse procurador que foi indicado pelo Ohana essa semana tiver 5 meses no cargo, ele tem a possibilidade de afastar uma das pessoas, eu esqueci o nome dela, Liat Ben-Ari, se eu não me engano, que é a procuradora principal dos casos contra o Netanyahu. Então, há uma jogada aí também que foi feita nesse acordo para dificultar, de alguma forma, atrapalhar de alguma forma os processos que estão correndo aí contra o Netanyahu. Não sei se isso vai se efetivar, mas isso foi levantado hoje, nessa semana aí na mídia. Enfim, é preocupante, cara, porque a gente sai de um governo que atacou muito a democracia israelense, né? Eram ataques constantes ao sistema judiciário. A Ayelet Shaked, enquanto ministra, ela também tentava transformar o sistema judiciário em um aparelho do governo, né? E a gente tende a ir para um caminho um pouco parecido, né? De uma certa forma, o azul e branco pode frear alguma coisa, mas com todo esse acordo engessado, eu não sei se a gente tem muita esperança para isso, não. É impressionante, acho que esse comentário que a gente tem que fazer e discutir no momento mais oportuno, que agora acho que não tem tempo, que como a legislação eleitoral e política em Israel, ela é flexível para que parlamentares possam dar voltas nos seus eleitores, né? E nos seus partidos. Você pode criar um partido ou mudar de partido, né? 1 mês e meio antes das eleições. Ou seja, você perdeu a eleição para primeiro lugar na lista do teu partido, você pode sair do teu partido, levar outros deputados, levar outros de outro partido, criar um partido no meio do nada ou ressurgir um partido que já existia, né? E concorrer às eleições como um mau perdedor que você foi na tua lista. Você pode abandonar a tua lista, abandonar teus eleitores, né? Fragmentar o teu partido depois das eleições, imediatamente depois das eleições, na hora de formar a coalizão, né? O que no Brasil as pessoas dizem que é estelionato eleitoral, né? Que você diz que vai fazer uma coisa, no final das contas as pessoas votam em você para isso, e você chega no poder e não faz o que você se comprometeu a fazer, né? Você não precisa registrar nenhum programa de governo também. Então, a legislação em Israel é tão flexível que ela permite que políticos tomem decisões e cometam atos, né, que são muito nocivos para a democracia e que descredibilizam o sistema político parlamentarista israelense. Então, não estou nem entrando no que você falou, com que eu estou de acordo 100%, que os últimos governos, né, principalmente desde 2013, acho que a gente pode dizer isso, eles têm sido muito, 2015, mais intensamente, eles têm sido conflitantes com a democracia liberal, né? Eles têm sido de frequentes ataques e restrições à democracia liberal cada vez maiores. Na verdade, isso vem de um pouco antes, mas em 2015 se acentuou muito. E o negócio é que agora, num governo de união, que teoricamente é mais moderado do que os anteriores, isso se acentua mais ainda, né?
O Netanyahu ele é um cara que não é confiável para a maioria dos políticos que tentam, que almejam estar no lugar dele. Ele não é uma pessoa, e o histórico dele diz isso. Netanyahu 4 vezes desmontou parte de oposição quando negociou a entrada desses partidos ao governo, né? Isso aconteceu com o Partido Trabalhista em 2009, na verdade, quando o próprio Ehud Barak ele desmontou a Vodá, ele dissolveu o Partido Trabalhista, ele conseguiu quebrar o Kadima, que tinha mais cadeiras que o Likud, né? O Shaul Mofaz, se não me engano, entrou no governo para ficar um mês. Netanyahu não cumpriu com o que ele prometeu. Ele fragmentou, ele conseguiu quebrar com a União Sionista, com a Mahanet Sioni, quando ele ficou um ano negociando a entrada do Buzzi Herzog no partido, e quebrou com a oposição do Herzog, porque ninguém sabia se ele era oposição ou se ele ia entrar no governo mesmo. E ele conseguiu quebrar com o azul e branco agora. O Benny Gantz, ele é inexperiente, ele cometeu muitos erros, mas ele tem bons assessores, né, que tentaram amarrar o acordo da maneira que o Netanyahu não pudesse fugir dele, né? Enfim, então acho que o Gantz, né, antes do podcast a gente estava conversando informalmente, eu e o Marcos, né, e ele me perguntou, que ele me comentou das pessoas que acham que o Gantz abriu mais mão que o Netanyahu para estar nesse governo. Eu acho o seguinte, enquanto ele tinha 33 deputados, a gente dá para dizer que ele cedeu mais coisas do que o Netanyahu. No momento que ele passa a ter 17, 18 deputados, eu acho que ele acabou ganhando mais do que o Netanyahu, porque as forças são desiguais e ele ganhou basicamente as mesmas condições. Basicamente, um pouco pior, mas podia ser muito pior. É isso. Mas para a gente falar rapidinho aí do último tópico sobre a questão política aqui, dessa semana também teve uma manifestação extremamente inusitada aqui em Israel, que já é a segunda ou terceira manifestação das máscaras pretas. As pessoas vão para a rua, essas manifestações elas têm sido chamadas pela democracia, né, contra esse governo de coalizão que está sendo formado. E nessa manifestação foi em Tel Aviv, foi na Praça Rabin, né, onde o Rabin foi assassinado, que é na prefeitura de Tel Aviv, bem no centro da cidade. E eles marcaram, né, no chão, a cada 2 metros, eles botaram um sinal, e as pessoas que foram à manifestação todas ficaram em cima do sinal, guardando as restrições que o governo colocou aí de 2 metros entre as pessoas, e foram políticos de diversos partidos, né, da oposição falar contra o governo e contra os acordos que têm sido feitos em defesa da democracia israelense. Sobrou alguma coisa da oposição israelense? Olha, eu acho que sobrou... A gente vai ter uma oposição interessante, né? Ainda que o líder da oposição seja um cara, tipo, o Yair Lapid. O Yair Lapid, a gente não pode esperar nada dele, além de um discurso bem demagógico. Ele vai bater muito na corrupção do Netanyahu, mas não vai ser uma oposição programática, de jeito nenhum, né? Talvez ele bata um pouquinho nos privilégios da população ultra-ortodoxa, mas não é uma oposição real ao governo de ideologia de direita, né? O resto da esquerda é totalmente fragmentada, são basicamente da esquerda, pelo menos sionista ou judaica, são 4 deputados, né? 3 do Meretz, mas a Merav Michaeli do Partido Trabalhista, que se recusa a entrar no governo e disse que vai ficar na oposição. Inclusive, ela convocou o partido para fazer uma Assembleia Geral para proibir o partido de entrar no governo, mas o Amir Pérez ele não respeitou esse tempo, ele já decidiu entrar no governo. Essa Assembleia vai acontecer em pouco tempo. E sobraram os partidos árabes, né? Além de talvez o Lieberman, que também não vai ser uma oposição programática. O Lieberman já disse que ele não vai fazer. Ele disse que ele faz o seguinte: se o governo estiver agindo bem, ele vai votar com o governo. Se o governo estiver agindo mal, ele vai fazer oposição. O Yamina, se ficar na oposição, está prometendo ser muito violento contra o governo, fazer uma oposição muito violenta. Eu acredito nisso. Eu acho que eles podem fazer uma oposição bem forte, uma oposição à direita, né? Ainda que vai ser uma oposição programática de alguma maneira, mas eu acho que eles têm como. Mas o que a gente vai ter de interessante aí são 15 parlamentares dos partidos de eleitorado árabe, né, que é um número inédito, que vão ter uma presença maciça entre a oposição. Né? Eles são mais de 1/3 dos deputados de oposição. Então a gente vai ver agora de que maneira eles vão se comportar, porque eles são muito... na verdade, o Yair Lapid ele tem aqui 16 cadeiras, né? E a lista unificada tem 15. Então, enfim, eles não são menos importantes do que o maior partido da oposição. Essa é a curiosidade que eu tenho para ver como vai funcionar. O resto, não sobrou muita coisa, não. Acho que vai ser uma oposição muito pouco programática, uma oposição muito pouco ideológica, né? Uma oposição mais moralista e política do que qualquer outra coisa. É interessante que essa coalizão conseguiu destruir também a oposição, né? Porque o Yamina, que estava no governo até agora, inclusive
Antes do governo acabar, um ano e meio atrás, a Shaked era a ministra da Justiça. Durante os últimos meses, o Bennett foi o ministro da Defesa. A gente falou dele no episódio passado sobre a disputa aí com o Ministério da Saúde pelo controle da crise do corona. Que mais? Outros deputados, né, do partido Emina, que também eram ministros, o Smotrich, que era ministro do Transporte, e o Rabino Rafi Peretz, que era ministro da Educação. Enfim, está todo mundo fora, ou seja, a oposição pela direita ela é fraca, a oposição pela esquerda, sionista, ela praticamente não existe, né? São os deputados do Meretz e a Merav Michael, como você falou. A oposição, o Lieberman ficou meio sem... Mostrando, né? Eu acho que o Lieberman e o partido do Lapid, o Yesh Atid, eles estão numa posição muito complicada, né? De um lado, o Lapid vai tentar puxar os votos do Gantz, né? Do eleitorado que está insatisfeito com a entrada dele no governo Netanyahu ou coalizão entre os dois. Né? Mas está uma oposição completamente desfacelada. E os partidos árabes, né, que conforme você falou, por pouco não são o maior partido da oposição, que isso daria colocaria a lista unificada em outro patamar em relação a direitos, né, que tem por ser o maior partido da oposição, mas sem sombra de dúvida eu acho que hoje é o partido mais influente para poder atrapalhar esse governo. É o partido que vai colocar os pingos nos is, entendeu? Eu acho que eles são os que mais vão fazer isso de forma mais honesta. Conforme você falou, o Lapid vai ser muito violento, e ele fez uma declaração essa semana na televisão, ele foi muito violento contra o Gantz. Ele bateu no Gantz durante 5, 10 minutos sem parar. E vai ser o tom, acredito que esse seja o tom também do Yesh Atid na oposição. Vai ser interessante, dias animados, isso eu não tenho dúvida, né, cara? Dias animados, pra gente esquecer um pouco do corona. Pois é. É isso. Vamos então, já que entramos aí, dei a deixa, vamos então para o segundo bloco, onde a gente vai falar do corona em Israel. Bom, até agora a gente está gravando aqui quase meia-noite, de sexta para sábado. A gente tem 15.058 israelenses que testaram positivo para o corona. 194 pessoas morreram. Na Cisjordânia, até agora foram 480 casos e 2 pessoas morreram. Em Gaza foram 17 casos e 8 pessoas se recuperaram, não houve mortes em Gaza. O que aconteceu nessa semana, que foi bem interessante, é que em alguns dias, pelo menos, acho que foi na segunda na terça e na quarta-feira, o número de pessoas que descobriram, né, que testaram positivo, foi menor do que o número de pessoas que se curaram. Isso é bem interessante, porque mostra que menos pessoas sendo infectadas e mais pessoas curando, ou seja, realmente há um controle da pandemia. Essa semana a gente começou a abrir também, né? O país começou a se abrir, a gente teve pessoas voltando ao trabalho, o governo permitiu novamente que 30% do comércio, né, da indústria voltasse a funcionar. Algumas lojas reabriram, não todas. A ter permitido novamente as pessoas rezarem juntos, não em sinagogas ou em mesquitas ou em igrejas. Elas podem rezar do lado de fora, em parques, em espaços, né, abertos, mantendo 2 metros de distância uma da outra, e é obrigatório o uso de máscara nas ruas. Assim, a gente tem que sair de casa e tem que usar máscara. Hoje tinha tempo já que eu não ia ao mercado, mas hoje eu fui ao mercado. Primeiro que eles não é entrada livre, né? Entra o número determinado de pessoas, todo mundo de máscara, na fila, guardando espaço de 2 metros entre um e outro. Senti que pelo menos aqui no bairro onde eu moro tá bem, as pessoas estavam bem respeitando as determinações, o que é bom, né? E o país está abrindo, já se fala em abrir novamente parcialmente, né, o sistema educacional a partir do início de maio, e vamos ver, é o que a gente está caminhando por aí. E por outro lado, se a gente tem essa abertura, o que a gente tem também é um problema muito sério, que é a questão dos sobreviventes do Holocausto, né, que já viviam em situação muito complicada antes da crise do corona, né, havia sempre manifestações, e inclusive o Yair Lapid, né, ele tinha um projeto para ajudar, e chegou a fazer alguns projetos de lei em nome dos sobreviventes do Holocausto, e os
trabalhadores autônomos, né, que estão com uma crise enorme, há mais de um mês sem trabalhar, sem renda, e obviamente o que o governo oferece como solução não dá nem para saída. Crise financeira, crise econômica vindo aí, cara. O governo vai abrir o cofre ou vai abrir o cofre só para o ministério, cara? Olha, a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe também qual o tamanho desse cofre, né? A gente não tem Ministério das Finanças por enquanto. E se os ministros vão ser congelados por mais 5 meses, olha, o Carlão não é deputado já há quase um ano, né? Ele já praticamente renunciou ao cargo, ele fica ali de interino, então é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, né? Agora, eu queria chamar a atenção para outro ponto, que é o fato de que o governo ele realmente tomou a decisão de começar a reabrir o país, né? Ainda que hoje tenha sido anunciado fechamento de alguns bairros, principalmente em cidades povoadas ultra-ortodoxas, em Beit Shemesh, por exemplo, que é uma cidade relativamente grande para os padrões israelenses, que está no meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv. A partir de amanhã à noite, vão poder ser reabertos salões de beleza e lojas de rua, né? Então, enfim, o país está começando a reabrir. Quem sai na rua está vendo que o país está muito mais movimentado. Eu pude voltar a trabalhar na quinta-feira, né? O lugar que eu trabalho recebeu uma autorização para... O lugar que eu presto serviços, né? Recebeu uma autorização para voltar a funcionar. Então, eu trabalho 2 vezes por semana lá. E, enfim, eu tive que viajar de Beersheba até Jerusalém. Jerusalém, realmente, a cidade não está movimentada. A cidade está bem vazia, mas Jerusalém sabe que o grau de contaminação estava muito alto e que houve fechamento de alguns bairros e que a preocupação na cidade é muito grande. Mas Tel Aviv, as pessoas que passaram por Tel Aviv esses dias me comentam, né, um motorista de táxi que eu peguei, outras pessoas que eu conheço que trabalham em Tel Aviv, disseram que a praia está cheia de gente caminhando, que o país está, que a cidade está com um ritmo muito maior do que estava antes, né? Então o fechamento ele está se flexibilizando e é rápido demais, talvez. O curioso é que nessa última adesão para a abertura de lojas de rua e salões de beleza, shoppings ainda não, né? Mas nem restaurantes, nem cafés, nem o ensino, né? Esses praticamente são os principais setores que ainda não reabriram. Mas o que é curioso nessa tomada de decisão do governo de reabrir salões de beleza e lojas de rua é que não foi consultado nenhum profissional da área médica, né, na hora de tomar essa decisão. Eles se queixaram. Foi uma decisão tomada basicamente pelo moribundo Ministério das Finanças. Moribundo eu digo porque é um ministério cujo ministro já está de saída já tem muito tempo. Enfim, e eles tomaram essa decisão sem algum respaldo da comunidade científica, né? Então, ou dos profissionais da área médica. Então, isso é preocupante, ainda que o número de contagiados, pelo menos esses que o governo tem controle, ele tem diminuído proporcionalmente. De ontem para hoje foi um aumento de 1,9%, o que é um aumento bastante pequeno, ou seja, Israel já deixou o pico para trás há muito tempo. Só que se a abertura, se essa flexibilização é muito grande, é muito rápida, né? A tendência é que a segunda onda do contágio ele chegue também muito rápido. A estratégia de reabertura ela não está clara. Parece que o governo ele agiu muito rápido e muito corretamente na hora de impor o fechamento e o isolamento do país, mas que está reabrindo o país sem nenhuma estratégia clara, ou se tem alguma estratégia, ela não é divulgada, não é compreendida e ela não é compactuada pelos profissionais da área médica, o que é, outra vez, repito, preocupante, né? E eu queria chamar uma atenção para um ponto, sobre uma reportagem que eu li essa semana também, que eu queria, em poucas palavras, dizer, mas que eu acho que é relevante. A Prefeitura de Tel Aviv ela tem bancado o que a gente chama de trabalhadores estrangeiros, né? Que são principalmente africanos, mas alguns também da Ásia Oriental, que entraram em Israel, parte deles ilegalmente, parte não. Alguns deles o visto de trabalho já venceu, e eles trabalham em cafés, restaurantes em geral, em lojas, fazem trabalhos precários, basicamente, lá, faxineiros, às vezes auxiliares de cozinha e esse tipo de coisa. Estão principalmente concentrados em Tel Aviv, mas estão praticamente todos os grandes centros urbanos do país, e eles vivem em regiões muito pobres, não pagam os impostos, né? Há um tempo foi estabelecido um fundo para eles poderem, quando quiserem ir embora do país, eles contribuem com uma quantidade financeira X, eles recebem um fundo, eles podem retirar o dinheiro desse fundo caso desejem ir embora do país. É um incentivo que o governo deu para que eles vão embora.
né, numa época que a crise é basicamente criada por alguns parlamentares xenófobos da extrema-direita israelense, ela explodiu e a prefeitura de Tel Aviv disse que eles estavam bancando essas pessoas, porque se você não banca essas pessoas, elas vão ter que trabalhar, e se elas têm que trabalhar, né, ou se elas vão procurar alguma coisa, elas vão acabar se contagiando, ou vai gerar criminalidade, né, porque elas vão ter o que comer, e quem não tem o que comer, em geral, adere ao que precisar, né, para você sobreviver. Então a prefeitura estava bancando, mas avisou que as finanças estavam curtas, que o governo precisava fazer alguma coisa. Então o Ministério das Finanças liberou para essas pessoas a retirada desse fundo, né? E alguns parlamentares eles estão exigindo do governo, ainda interino, que proíba a retirada desses fundos, né? A principal líder desse movimento é a Ayelet Shaked, ex-ministra da Justiça, né? É uma das principais vozes xenófobas em relação a essa parte da população especialmente, e essas pessoas estão em perigo, e essa quantia, se não me engano, ela é de 2.600 shekalim, que é menos da metade do salário mínimo israelense, né? É o básico do básico para uma pessoa sobreviver. E, enfim, então é uma situação que além dela ser asquerosa do ponto de vista moral, ela é burra do ponto de vista da saúde pública, porque se essas pessoas começam a sair na rua, além da possibilidade do aumento da criminalidade, elas podem, caso sejam contagiadas, contagiar outras pessoas, né? Então é uma estratégia burra, você precisa ajudar as pessoas para que elas fiquem em casa, para que elas não se contagiem e não contagiem outras pessoas. Então, você não precisa nem ter coração para entender como essa é uma medida estúpida, você precisa ter cérebro, né? E parece que nesse caso, a Ayelet Shaked, que na verdade construiu essa carreira política em função de ser uma pessoa bastante inteligente, né? Está propondo uma atitude tão populista, tão demagógica, né? que ela não se dá conta da burrice, né? que isso representa do ponto de vista da saúde pública. Mas enfim, prefiro nem me alongar porque esse assunto me deixa profundamente irritado. Irrita mesmo, te entendo. É isso, vamos então ouvir o comentário do nosso camarada Nelsinho Burdi sobre o esporte aqui em Israel. Diz aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Vou dar um abraço também ao João, que está procurando serviços de TV a cabo e internet aqui em Israel. Quem tiver indicações para passar ao João, pode escrever para contato@conexãoisrael.org. Muitos jogadores brasileiros, principalmente no futebol, passaram por Israel. Acho que o principal exemplo é o Gustavo Boccoli, que veio para o Maccabi Haifa, jogou vários anos no Maccabi Haifa e segue morando aqui na cidade de Haifa, no bairro Vardia. Gustavo Boccoli, que hoje é funcionário do clube, dirigente do clube. Mas nós tivemos também, durante 3 temporadas, o Douglas Silva, que aqui em Israel é chamado de Douglas da Silva, no Hapoel Tel Aviv, ele que aprendeu o hebraico muito bem, ele que foi o grande capitão, campeão israelense temporada 2009-2010, campeão também da Copa Israelense naquela temporada, no chamado double, no duplo, né? O Hapoel ganhou aquelas 2 taças em uma semana. E ele que fez muitos gols nos clássicos contra o Maccabi Tel Aviv. Ele participou de uma live com torcedores do Hapoel há poucos dias atrás. Ele estava vestido com a camisa do Hapoel, que ele usava na época. E aí um dos torcedores perguntou se ele jogaria no Maccabi Tel Aviv, no principal rival do Hapoel Tel Aviv. O Hapoel é branco e vermelho e o Maccabi Tel Aviv é amarelo e azul. E ele disse: "Mata da foca, que tu tá louco? Tá maluco? De jeito nenhum, eu não tenho nada amarelo na minha casa, eu tenho uma identificação muito grande com o Hapoel, eu nunca jogaria no principal rival", o que realmente deixou a torcida muito feliz. Mas o principal na época, o Douglas da Silva, quando jogou no Hapoel Tel Aviv, morava em Rishon LeZion, a sua mulher tinha muitos amigos brasileiros aqui, ele que esteve aqui muitos anos, ele que aprendeu muito o hebraico e criou este vínculo e com certeza voltaria a vestir a camisa do Hapoel Tel Aviv. Então, nessa época de corona, que a gente tem muitas lives de cantores, de artistas, tivemos também essa live com o Douglas da Silva, zagueiro brasileiro que fez história, o grande capitão do Hapoel Tel Aviv, campeão 2009-2010. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Nelsinho, obrigado aí por mais um comentário e por uma dica aí de ajuda ao João.
De repente alguém manda um e-mail aí querendo ajudar ele, hein, cara. Depois eu te conto a piada, João. Você vai ter que ouvir depois o comentário do Nelson. Pois é, o Nelson manda um comentário gravado e eu vou ter que escutar só para responder só na semana que vem. Eu me divirto muito com os comentários do Nelsinho, cara. Me divirto muito. É isso. Tem mais algo a acrescentar ou a gente fica? Podemos ficar por aqui. Tô aqui respirando o ar poluído de Beersheba. Hoje teve um Ramsin, que é uma tempestade de areia que veio do sul, e o céu tava amarelo aqui. A casa tá toda empoeirada. Né? É uma coisa horrível. Chegou em Modena também? Chegou. Mas acredito que mais fraco, mas chegou. Quem tá no sul mesmo, perto de Eilat, no Aravá, sofreu com isso aí. O aviso do governo era para verificar se os telhados das casas estavam bem colocados, né? Como a nossa companheira aí do Conexão Nurita escreveu na sua página do Facebook, que é nesse estado, ela que mora bem no sul, no Aravá. Sim. Então, aqui em Beersheba eu senti bem forte, mas seguramente não como lá, e provavelmente um pouco mais que aí. Aqui foi só o céu amarelo mesmo, a gente é nojento, nossa, coisa horrível. Mas parece que acabou, parece que amanhã já vai estar melhor. Tem até uma previsão de chuva aí, de repente. Bom, deixa eu só então fazer o segundo jabá. Pessoas, novo podcast aí saindo, Nos Anais da Mediná, História de Israel. Procurem já nos seus tocadores de podcast, também no Facebook ou na página galeizion.com. Zion escreve com Z-I-O-N. A tradução é nas ondas de Sião, né? Nas ondas de Zion, Sion, que significa Jerusalém. Enfim, procurem ou entre em contato que a gente manda o link. É isso. Então, a gente se fala pela semana e volta na semana que vem com mais um podcast, João. Um grande abraço. Abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.